Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de agora é simplesmente as exigências ditadas pelo Irã para a reabertura do Estreito de Hormuz, que vamos saber como andam as negociações entre o Laranjão e a República Islâmica. Mas antes da gente começar, eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo, isso tudo ajuda com a relevância junto ao algoritmo. Então, agora sem mais delongas, comecemos. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a extensa lista de exigências feitas pelo Irã para reabrir o Estreito de Hormuz. Se você também curte o formato podcast ou se simplesmente não tem tempo de acompanhar tudo aqui pelo YouTube, da negociação sobre o Estreito de Hormuz, Teherã publicou o preço para reabri-lo. Não foi uma proposta ou um esboço de acordo, mas uma lista de condições que os Estados Unidos precisam cumprir antes que a passagem seja plenamente reaberta. E quando lemos a lista inteira, percebemos que ela não foi escrita para ser aceita, ela foi escrita para ser recusada. A lista veio de Mohammad Bagher Zolgadir, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, e diz o seguinte: fim das ameaças contra o atual líder supremo, interrupção permanente das operações militares contra o Irã e os seus aliados regionais, retirada das forças navais e aéreas americanas envolvidas no bloqueio aos portos iranianos, indenização pelos danos da guerra, fim das sanções econômicas e liberação incondicional de todos os ativos iranianos congelados no exterior. Ou seja, isso tudo é muito improvável que passe, porque fazer tudo isso seria equivalente à admissão de uma derrota, que é uma coisa que sabem que o Trump não vai admitir, porque é contra a natureza dele, ainda mais um cara megalomaníaco, narcisista que nem ele nunca vai admitir que perdeu, então ele nunca vai concordar com esses parâmetros. Zolgadir acrescentou uma frase que resume o tom, dizendo que o Conselho nunca recuará nem na guerra, nem nas negociações. Teherã não divulgou um valor oficial para as reparações, mas as estimativas que circulam na imprensa regional trabalham na casa das centenas de bilhões de dólares. Para entender por que essas exigências iranianas são tão pesadas, vale lembrar como chegamos até aqui. O estreito está fechado desde 28 de fevereiro, quando começou a campanha aérea americano-israelense. Em 13 de abril, depois do fracasso das conversas de Islamabad, os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos, com o Comando Central informando, dias depois, que várias dezenas de navios foram desviados, atacados ou confiscados apenas naquela fase. O que muita gente considera como um ato de pirataria por parte dos Estados Unidos, porque eles não consideram que eles não tinham nenhuma legitimidade para confiscar ou atacar esses navios. E de fato isso parece mesmo um gesto de pirataria, uma medida um tanto quanto absurda por parte do governo americano. Em junho, veio um memorando de entendimento intermediado pelo Paquistão, cuja interpretação os dois lados disputam até hoje. Houve um acordo pontual de tráfego que durou menos de um mês, desabando logo no início de julho. Com o Irã atacando navios no estreito, os Estados Unidos iniciaram uma fase de 13 noites consecutivas de ataques contra estruturas militares iranianas. Os ataques foram interrompidos no final de julho, numa tentativa dos Estados Unidos de abrir novos canais diplomáticos, mas o bloqueio aos portos iranianos foi mantido. E agora, após Trump ter sinalizado que suspenderá o bloqueio assim que a navegação comercial for restabelecida, o Irã respondeu ampliando a fatura, exigindo mais do que aquilo que exigia antes. Mas qual é o verdadeiro objetivo iraniano com isso? Paralelamente, Teherã está negociando com Omã uma nova rota de navegação pelo estreito e o chanceler Abbas Araghchi disse que os dois países estão muito perto de fechar esse entendimento. E na verdade parece que o entendimento mais importante para o Irã é mesmo esse com o Omã. Eles estão fazendo
as exigências para os Estados Unidos, mas como uma forma de pressão mesmo. O acordo mais factível mesmo é esse com Oman. Segundo um porta-voz do regime iraniano, a passagem deverá estar sujeita a mecanismos e condições específicas estabelecidos pela República Islâmica, com Araghchi reafirmando que Hormuz não voltará ao que era antes da guerra, quando a travessia era gratuita. Traduzindo, o Irã quer uma espécie de guichê de pedágio no ponto mais estratégico do comércio energético mundial. E isso colide frontalmente com o direito internacional. Hormuz é um estreito natural e o regime jurídico que se aplica a ele é o da livre e gratuita passagem em trânsito, previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Sob esse regime, os estados ribeirinhos não podem impedir, suspender ou taxar a passagem, salvo a cobrança específica por serviços efetivamente prestados. É por isso que o Canal de Suez e o Canal do Panamá cobram pela passagem, mas... Porque aí não são estreitos ou passagens naturais, são feitos pelo homem, então faz sentido que eles sejam cobrados. Mas as áreas que são de ocorrência natural, aí já me parece justo que sejam de livre circulação, livre navegação. Estreitos naturais, como Hormuz e Gibraltar, não cobram. Para diminuir as tensões, Oman propôs uma fórmula de taxas voluntárias por serviços, no modelo usado no Estreito de Malaca, entre a Malásia e a Indonésia. Uma tentativa de dar cobertura legal a algo que, na versão iraniana, seria simplesmente ilegal. Mas o Irã recusou essa proposta. Portanto, basicamente, o Irã procura alcançar 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, converter a única alavanca que lhe restou, depois de perder boa parte da defesa aérea e do programa nuclear, em uma fonte permanente de receita e de influência. Segundo, legitimidade interna. Um regime que perdeu seu líder supremo em fevereiro e cuja transição foi consolidada pela Guarda Revolucionária, precisa apresentar ao seu público a imagem de que não recuou. Terceiro, e talvez o mais importante, tempo. Porque o tempo, neste momento, joga contra Washington. Na verdade isso aí está partindo do princípio de que o Irã tem um governo que não é sancionado, que não é apoiado pela sua população. E isso não me parece muito certo, não. Isso me parece que o governo lá goza de uma boa aceitação junto ao público, até porque eles estão no poder desde 1979. Esse atual modo de governo, que 1979, para quem não sabe, é o ano da Revolução Islâmica, em que o último Shah do Irã foi deposto. E então, de lá para cá, já se vão décadas de aceitação popular, então não me parece muito que seja esse o caso. E é aqui que a posição de Trump fica desconfortável. Segundo relatórios internos vazados à imprensa americana, no primeiro mês de guerra, os Estados Unidos dispararam mais de 850 Tomahawks e usaram cerca de 1.000 interceptadores Patriot e THAAD e mais de 1.300 mísseis balísticos táticos. O estoque de Patriot teria caído de aproximadamente 2.500 para menos de 800, e o de THAAD de 452 para agora menos de 280. O exército teria empregado praticamente todos os seus atacantes. Trump nega categoricamente, afirmando que os Estados Unidos têm mais munição do que qualquer outro país, e o Pentágono rejeita a avaliação de que a capacidade militar esteja comprometida. Mas os atos falam por si. O secretário conjunto de... Aí claro que ele vai afirmar isso, que eu falei, o Trump é um cara megalomaníaco, mas a verdade é que os Estados Unidos passaram por um período e por um processo de desindustrialização dos anos 80 para cá. Então a capacidade de produção de mísseis de diversos tipos dos Estados Unidos ela resta muito prejudicada. Então o mais provável é que eles estejam ficando mesmo sem munição. Defesa, Steve Feinberg, deu à indústria 21 dias para apresentar planos para aceleração urgente de produção.
E o Departamento de Defesa fechou contratos que chegam perto de 60 bilhões de dólares para triplicar a produção de mísseis PAC-3 até 2030. O problema militar de fundo continua sendo a matemática de custo. Uma mina naval, um drone kamikaze ou um míssil antinavio iraniano custam uma fração do interceptador necessário para neutralizá-los. Por isso, reabrir Hormuz pela força exigiria uma gigantesca campanha naval de supressão de defesas costeiras, varredura de minas e escolta de comboios, algo que consome exatamente os estoques que estão em baixa e que levaria semanas ou muitos meses. E pior, os países do Golfo que sediam a estrutura americana na região dependem dos mesmos Patriot e THAAD para se proteger de uma retaliação iraniana. Com os paióis se esvaziando rapidamente, como alegam algumas fontes, escalar o conflito significa expor esses aliados. Some a isso o preço do combustível, que o próprio... E o preço do combustível é a grande questão que tem a ver com o fechamento desse estreito, porque para os Estados Unidos até não faz uma diferença tão grande, porque eles têm uma grande produção interna de petróleo. Mas para os seus aliados isso faz uma diferença considerável e isso faz com que os aliados pressionem o governo dos Estados Unidos por soluções para a reabertura do estreito e para uma resolução dessa questão. O próprio Trump admitiu que pode continuar alto até as eleições de meio de mandato em novembro, e passamos a entender porque o vice-presidente J.D. Vance falou apenas em algum progresso nas negociações, sem prometer nada. Com base no exposto, Trump tem, na prática, apenas 3 caminhos. Aceitar uma fórmula de Oman de taxas por serviços que permitiria a todos declarar vitória e salvaria a aparência da liberdade de navegação. Uma fórmula que, é importante lembrar, o Irã recusou. O segundo caminho é manter o estrangulamento econômico e apostar que o Irã cederá primeiro, mas isso empurraria a crise energética adiante. O terceiro caminho é escalar militarmente, com um arsenal que a própria imprensa americana descreve como perigosamente reduzido. Como podemos ver, nenhuma dessas opções em cima da mesa de Trump é boa. E a conclusão é desconfortável para os Estados Unidos. E é isso que me leva a crer que muito provavelmente o Partido Republicano vai perder essas eleições de meio de mandato. Porque nenhuma das alternativas que se apresentam diante do governo são boas. Nenhuma delas vai atrair popularidade ou apreço junto à opinião pública para o Trump. Então, é muito provável que ele saia bem prejudicado dessas eleições. Mas precisa ser dita. O Irã não está negociando a reabertura de Hormuz. O Irã está negociando a criação de um novo status quo, em que a passagem mais importante do comércio energético mundial deixa de ser um bem comum internacional e passa a ser um ativo iraniano, controlado única e exclusivamente pela Guarda Revolucionária Islâmica, que hoje manda no país. Essa seria uma mudança de ordem internacional e não um mero episódio ou um evento geopolítico. Isso nos lembra a Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos venceram todas as batalhas travadas contra os norte-vietnamitas, mas perderam a disputa estratégica que travavam na região e assistiram passivamente ao Vietnã ser dominado pelo norte. Veremos no Golfo Pérsico uma repetição disso, com os Estados Unidos derrotado no campo estratégico pelo Irã? Ou Trump, numa tentativa de eliminar de vez aquela ameaça, embarcará em uma nova aventura militar no Oriente Médio, sem fim à vista e, talvez, envolvendo até mesmo tropas invadindo o território iraniano? Isso eu já acho uma coisa muito difícil de acontecer, porque justamente os Estados Unidos já estão ficando sem munição. Eles estão com as suas forças comprometidas com um esforço hercúleo e inglório de tentar a reabertura do Estreito de Hormuz, que é fortemente controlado pelo Irã. Então eu acho muito improvável que eles vão tentar uma invasão por terra, até porque isso envolveu uma quantidade de efetivo, de equipamentos e de dinheiro enormes.
assim, muito altos mesmo. E isso ia fazer com que a popularidade do Trump, que já anda baixa, caísse ainda mais. E eu não acredito que ele vá fazer isso. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês pensam. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar e se inscrever. E eu agradeço a todos por terem assistido. Verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!